A Meta tem uma aposta de bilhões de dólares, mas olha, não é no metaverso não. Documentos internos que vieram à tona mostram que a empresa pode estar faturando uma grana preta com anúncios fraudulentos, sabe? Nas próprias plataformas dela. Vamos mergulhar nessa história para entender como é que isso funciona. Para começar, vamos jogar um número na mesa que, sinceramente, define toda essa história. 16 bilhões de dólares. E não, esse número não saiu do nada. São projeções da própria Meta. É o que eles esperam faturar só em 2024, com anúncios de golpes. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de 10% de toda a receita da empresa. É muita coisa. Mas o dinheiro, acredite, é só uma parte do problema. O outro lado da moeda é o volume. Pensa num número. 15 bilhões. 15 bilhões. É a estimativa de anúncios fraudulentos, daqueles de alto risco mesmo, que são mostrados para as pessoas por dia. A escala disso é algo difícil até de colocar na cabeça, né? Então a gente se pergunta, como é que um problema desse tamanho, com tanto dinheiro envolvido, é visto lá de dentro? Bom, é isso que a gente vai ver agora. O que os próprios documentos da Meta contam sobre a dimensão dessa fraude e o quanto a empresa de fato sabia disso tudo. E o mais chocante, talvez, é que essa constatação não vem de algum crítico de fora, não. É a própria pesquisa da Meta que coloca as suas plataformas como basicamente um pilar da economia global da fraude. Se a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, elas estão lá envolvidas em 1/3 de todos os golpes que dão certo. Já no Reino Unido, o número dispara para mais da metade das perdas com fraudes de pagamento. Quer dizer, é um fenômeno global e a Meta está bem ali no epicentro. Olha só essa citação de um ex-investigador de segurança da Meta. Ela resume perfeitamente o dilema ético aqui. Pensa comigo, se um banco lucrasse com fraude, os reguladores cairiam em cima, certo? Então por que na tecnologia isso seria tolerado? Fica claro que existe um abismo, né, entre como o setor bancário é regulado para esse tipo de coisa e como os gigantes da tecnologia parecem operar, com bem menos fiscalização. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que isso acontece numa das maiores empresas de tecnologia do planeta? A resposta, ao que tudo indica, está na própria máquina de anúncios da Meta. Um sistema que, pelo visto, não foi feito só para tolerar, mas sim para lucrar com o risco. E aqui está o pulo do gato. A Meta tem um critério, um limiar de certeza que é altíssimo para poder agir. Pensa assim, os sistemas automáticos deles só vão banir um anunciante se tiverem, no mínimo, 95% de certeza de que é fraude. Qualquer coisa abaixo disso, o anunciante continua lá, operando. Isso, claro, abre uma brecha gigantesca para todo tipo de atividade suspeita. Tá, mas e quem fica abaixo dos 95%, mas ainda assim é visto como suspeito? O que acontece com eles? Bom, aí entra em cena um sistema chamado de lances de penalidade. A lógica é a seguinte, em vez de banir, a Meta simplesmente cobra mais caro para esses anunciantes veicularem seus anúncios. A ideia, em tese, é desencorajar eles. Só que o efeito prático é que a Meta acaba ganhando mais dinheiro justamente com as contas que ela mesma considera de alto risco. É um negócio meio perverso, né? E a coisa toda fica ainda mais bizarra quando a Meta se olha no espelho e se compara com a concorrência. Uma análise interna feita por eles mesmos chegou a uma conclusão bem direta. É mais fácil anunciar golpes nas plataformas da Meta do que no Google. Ou seja, eles mesmos admitem que, nesse quesito de segurança, eles estão ficando para trás. Ok, a gente já falou dos sistemas, dos bilhões de dólares, mas e as pessoas de verdade? Qual é o custo humano disso tudo? Agora a gente vai ver a história de uma única conta hackeada, que mostra na prática o estrago real, devastador que essas políticas podem causar. A nossa história começa em outubro de 2023. Imagina a cena, uma recrutadora da Força Aérea Canadense, uma pessoa com uma reputação sólida, de confiança. De repente, ela tenta entrar no Facebook e nada. A conta dela foi roubada. E os golpistas, claro, não perdem um segundo. Eles pegam a identidade dela, a credibilidade que ela construiu por anos e começam a apostar falsas oportunidades de investimento em criptomoedas. E para quem? Para toda a rede de contatos dela. Amigos, colegas, muitos deles também militares. A recrutadora e os amigos dela correm para denunciar. Eles fazem de tudo. Denunciam a conta sem parar. Mais de 100 denúncias foram enviadas. E a resposta da Meta? Um silêncio absoluto. Por semanas, a conta falsa continuou no ar, ativa, postando mais e mais golpes, como se nada estivesse acontecendo. E aí, a gente vê a consequência direta na vida real.
Um ex-colega dela, chamado Mike Lavery, viu as postagens. Ele confiou na amiga. Claro, por que não confiaria? Ele investiu e perdeu $28.000. A confiança, que é algo tão valioso, foi usada como uma arma contra ele. E o Mike não foi a única vítima. Pelo menos outros 4 colegas de farda também caíram no golpe e perderam dinheiro. Todo esse estrago, causado por uma única conta hackeada, que a Meta simplesmente não derrubou a tempo, mesmo com todos os avisos. É uma história revoltante, né? E ela nos leva direto para o centro do problema, o conflito gigantesco entre o discurso público da Meta e o que a estratégia interna da empresa realmente mostra. Porque publicamente o discurso é impecável. Um porta-voz da Meta vem a público e diz que a empresa combate agressivamente as fraudes e os golpes. A mensagem que passa é de tolerância zero, né? Parece bem claro. Só que aí a gente olha os documentos internos. E a história é outra, completamente diferente. Em vez de uma ação agressiva, o que a gente vê é um plano de vários anos para reduzir lentamente a receita que vem desses anúncios. Eles não estão tentando eliminar o problema. Eles estão, na prática, gerenciando o problema, empurrando com a barriga. E tem mais, não para por aí. Equipes inteiras que cuidavam justamente dessa fiscalização foram demitidas. A galera da segurança recebeu a ordem de manter as luzes acesas, ou seja, fazer o mínimo para economizar recursos de computação para projetos de inteligência artificial. E para fechar com chave de ouro, estimativas internas mostraram que 96% das denúncias válidas de fraude, feitas por gente como a gente, foram simplesmente ignoradas ou rejeitadas em 2023. 96%. Chegando ao final da nossa análise, uma coisa fica bem clara. Isso não parece ser um descuido, um acidente. Parece ser uma série de decisões de negócio muito bem calculadas, onde o lucro que vem de atividades arriscadas é colocado na balança contra o custo de simplesmente fazer o que é certo. A estratégia, segundo os próprios documentos, é bem direta. A liderança da Meta decidiu agir basicamente só quando a pressão de órgãos reguladores aperta. Em vez de proteger as pessoas de forma proativa, eles esperam a conta chegar. É um cálculo frio de risco e recompensa. E esse cálculo financeiro fica escancarado aqui. Olha só, em apenas 6 meses, a receita que veio só dos golpes de maior risco foi de 3,5 bilhões de dólares. E as multas que eles imaginavam que poderiam ter que pagar por isso? 1 bilhão. A matemática é simples. Do ponto de vista financeiro, deixar a fraude acontecer compensa. No final das contas, tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, né? Quando o lucro de uma empresa de tecnologia entra em conflito direto com a segurança de quem usa a plataforma, de quem é a responsabilidade? E pelo visto, essa é uma pergunta de bilhões de dólares que, por enquanto, continua sem uma resposta clara.